E olhava para mim, e eu sentado aqui, e o homem disse, vamos embora. E vai o ônibus, e balança para cá. Irmão, e cada curva que ele fazia, a terra entrava pela janela. Se você respira, a terra veio. Eu cuspia barra de tijolo inteira. O negócio estava complicado, e eu com fome, com sede, sem saber o que fazer. Tudo o que eu precisava ali, irmão, era água, comida, descanso. Tava lá. E para aqui, para acolá, para lá, para lá, para lá. De repente, eu quieto lá estava, a mulher começa a querer puxar assunto. Eu digo, não, aí não, puxar assunto comigo não. Aí ela disse, meu filho vai para onde? Aí eu disse, eu vou para Santa Luz. Ah, entendi. Meu filho é de Santa Luz? Eu disse, não senhora. E meu... Nós vimos ontem à noite que tudo foi criado pela palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio existir das coisas que não aparecem. Veja que interessante, pela fé entendemos que os universos, ou que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio a existir a partir daquilo que não se vê. Veja, a palavra universo aí é a palavra aion, aion, né? Uma palavra grega, aion, e ele significa mundos, né? Pela fé entendemos que os mundos, que tudo que existe, de tudo que é visível, foi criado pela palavra de Deus. Deus falou e tudo veio a existir, de modo que aquilo que nós vemos hoje, podemos tocar, todas as coisas que são tocáveis, né? Todas as coisas que são pra gente, né? De certa forma, concretas, veio a existir a partir da palavra de Deus, de um plano invisível, ou daquilo que não se vê. Veja, Deus em sua eternidade, né, no seu plano eterno, ele começa a dar ordem e os universos se formaram pela sua palavra. Então tudo o que existe, tudo o que ganha vida a partir do Espírito. Veja, a partir de Deus que é Espírito. E isso é importante porque quando você entende que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, nós carregamos em nós características do próprio Deus, né? Para que a gente possa reconstruir o nosso mundo, por exemplo, agora, uma vez que estamos em Cristo, precisamos fazer com as mesmas ferramentas. Eu já falei isso outrora em outras lives aqui, que nós podemos construir o mundo à nossa volta, usando ou restaurar o reino de Deus, restaurar o mundo à nossa volta, usando as mesmas ferramentas e as mesmas técnicas que o nosso Pai usou para criar o aion, para criar os mundos, ou para criar o universo, né? Veja, se Deus usou a palavra, nós carregamos em nós esse mesmo potencial intrínseco de, por meio da palavra, criar tudo a partir do nada. Chamamos a existência as coisas que não existem como se já existissem, né? A gente vai chamando a existência e as coisas vão tornando-se reais, vivas diante de nós pela fé, né? Pela fé. Pega essas palavras porque elas serão bem importantes para você. Então, depois de tudo sendo formado, de todo o universo ser formado, da terra ser formada, dos mundos serem formados, tudo estava pronto para receber o grande propósito de Deus. Então criou Deus o homem. O homem não foi criado por último, por ter sido a última coisa a ser pensada. Ao contrário, ele foi criado porque todas as outras coisas eram necessárias ser criadas para a existência humana. Então tudo o que foi criado para dar substância, ou para dar sustentabilidade à própria vida humana, né? A vida humana está centrada sobre tudo o que Deus criou previamente para que a vida humana pudesse existir. Veja, cada coisa que Deus criou tem sentido. Quando Deus fez separação entre águas, por exemplo, né? A Bíblia diz que botou água sobre o firmamento e água embaixo no firmamento, né? A gente vai ver nitidamente Deus criando coisas que depois, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos depois, a ciência veio descobrir sobre partículas de águas que estão sobre o firmamento, criando de fato uma atmosfera para que a gente pudesse respirar. Sabe, o fato da gente poder respirar, viver aqui nessa terra hoje, implica em ter realmente passado pela mão do Criador. Então veja com tanto carinho que Deus fez todas essas coisas, pensando em cada um de nós, né? Pensando na existência humana.
E então chega o ponto de Deus criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ontem nós já adiantamos muito sobre isso, mas eu quero focar em alguns pontos importantes. Veja, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem imagem e semelhança, isso mostra origem, né? Qual é a origem do homem, né? E a origem fala muito sobre nós. Por mais que nós sejamos seres humanos, mas a origem de fato é que determina que nós somos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu pego isso aqui, ó, isso aqui é um lápis, né? Um lápis de escola, ok? Isso é um lápis. Foi feito, né? Desenvolvido. Só que quando eu olho a origem desse lápis, eu descubro que esse lápis foi feito de madeira. Então, se eu pegar um lápis desse e botar no fogo, ele queima, porque ele tem propriedades da sua origem. Ele carrega em si mesmo as propriedades da própria origem que ele foi gerado. Então, mesmo sendo ele um lápis, algo diferente de uma árvore, por exemplo, mas ele carrega intrinsecamente as propriedades de uma árvore. Ele não deixa de ser madeira, ele não deixa de ser árvore, ele é parte da origem, né? As características dele são originárias aqui, essenciais. Assim também nós, quando a Bíblia diz que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, ainda que sejamos homens, seres humanos, mas carregamos em nós a essência da nossa própria origem. Não dá para distinguir homens de Deus. Não dá para tirar homem e Deus de categorias distintas. Eles são da mesma categoria. Eles são da mesma família. Eles são da mesma origem. Deus não criou o homem de algo externo. Deus criou o homem a partir de si mesmo. Ele diz, façamos, pois, o homem, né? A partir de nós mesmos faremos os homens. Então, veja, não dá para fazer distinção entre homens e Deus. Não dá para fazer distinção entre essas duas coisas. Nós somos parte da mesma origem. Nós somos farinha do mesmo saco, ou seja, pai e filho. Nós carregamos em nós a mesma natureza de Deus. O que implica isso? Implica que carregamos em nós a mesma natureza de Deus. Carregamos, por exemplo, o amor de Deus em nosso coração. Carregamos também a justiça de Deus em nosso coração. Carregamos também dentro de nós a paz de Deus em nosso coração, a luz de Deus em nosso coração. Carregamos em nós tudo aquilo que Deus é. Por consequência, nós nos tornamos também, porque somos parte da mesma origem, fomos tirados da mesma essência. Somos esse ser espiritual criado em imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a melhor definição para isso é filho. Não existe outra coisa, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Olha, eu vou te dizer uma coisa, por mais simples que pareça essa afirmativa, eu sou um filho de Deus. Essa deve ser a maior revelação da humanidade. Nós somos filhos de Deus. Ora, se isso descer daqui para esse ambiente aqui, e o que eu quero dizer quando eu digo descer daqui para esse ambiente aqui, é que aqui é um ambiente mental, racional, lógico. Aqui é o ambiente que nós chamamos de consciência ou espiritual. Se essa informação sai da minha mente e desce para a minha consciência espiritual de que eu sou filho de Deus, eu te pergunto o que há de limitação para você. Imagina algo aqui, veja só, eu tenho pessoas aqui, eu tenho certeza que... Deixa eu pegar um exemplo aqui melhor para você entender. Imagina, a gente não está aqui fazendo apologia à riqueza, a dinheiro, a poder, a posição, nada disso. Mas imagina, alguém descobre que é filho de alguém como Bill Gates. Eu sou filho de Bill Gates. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, o fato de alguém ser filho de Bill Gates já implica em uma série de fatores que o distingue de toda a maioria da raça humana. Entendeu o que eu estou dizendo? O simples fato dele ter sido gerado por Bill Gates, ele é filho do Bill Gates. Olha, o fato dele ser filho do Bill Gates, ele tem acesso às melhores escolas, às melhores faculdades, ele tem acesso aos melhores hospitais, ele tem acesso aos melhores investimentos, às melhores roupas, aos melhores carros, aos melhores tudo. Se esse menino for filho do Bill Gates, ele já tem acesso ilimitado a muita coisa. Agora veja, nós não somos filhos de Bill Gates, mas nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, imagina isso. Filhos de Deus. Se isso cai na nossa consciência espiritual, o que nos vai ter de restrição? O que teremos de restrições? Absolutamente nada. Todas as portas estarão abertas para nós.
Sabe, eu vou contar uma história para vocês interessante, engraçada, né? Eu saí de minha terra, lá em Jacobina, eu tinha 18 anos de idade, quando eu saí de Jacobina e vim para Belo Horizonte. Vim sozinho para cá, meu irmão morava aqui na época, né? E meus pais não tinham como bancar, pagar para mim, né? Assim, uma faculdade, eu tive que trabalhar, né? Meu irmão já morava aqui, eu vim para cá e vim trabalhar. Bom, enfim, chegando aqui, eu tinha 18 anos de idade, deixei toda a minha vida para trás para vir embora para Belo Horizonte, né? Toda a minha vida para trás, amigos, tudo, deixei tudo para trás e vim embora para cá. Bom, passei aqui um ano aproximadamente. Naquela época era mais complexo, a comunicação não era tão fácil como hoje, né? Naquela época o máximo que a gente conseguia era telefone, mas mesmo assim o telefone era um absurdo de caro. Se eu ficasse ligando pelo menos uma vez por semana lá para minha terra, para Jacobina, para falar com os meus amigos, para falar com a minha família, uma vez por semana que fosse, eu ia trabalhar o mês inteiro só para pagar a conta de telefone. Então, era algo complicado. A minha forma de comunicação com os meus amigos, e obviamente, né, eu tinha 18 anos, tinha deixado paqueras lá, namoradas lá, enfim, era carta, e nós escrevíamos carta, né? Isso não tem tanto tempo assim, foi no ano de 93, né? Enfim, passado um ano e pouco depois, quase um ano e meio depois, né? Eu voltei a Jacobina de novo, pela primeira vez. Depois de um ano e meio que eu estava em Belo Horizonte, eu voltei a Jacobina. E aí, chegando em Jacobina, reencontrei meus amigos, meus colegas de colégio, né? E tinha uma ex-namorada minha que morava em uma cidadezinha próxima, né? Não era tão próxima assim, 180 quilômetros aproximadamente de Jacobina, dava lá. Porém, para mim ir de Jacobina até essa cidade, se eu quisesse visitá-la, não tinha um ônibus que ia direto. Não tinha, né? O ônibus que ia até Jacobina, ele tinha que ir para uma cidade chamada Feira de Santana, que dava 220 quilômetros de distância. E de Feira de Santana voltar para essa outra cidade que chamava Santa Luz, que dava aproximadamente mais 180 quilômetros de distância. Então eu ia 220 para lá, mais 180 para cá. Eu ia gastar aproximadamente 400 quilômetros de viagem de ônibus se eu quisesse ver essa minha ex-namorada lá, né? Vê só que história interessante. Aí eu falei, rapaz, não dá, 400 quilômetros é muito longe, é muito tempo, eu vou gastar um dia inteiro de viagem, isso vai ficar complicado, isso não vai dar certo não. Aí me disseram o seguinte, olha, tem um ônibus que passa uma vez por dia em uma cidade chamada Nova Esperança. Veja, você vai pegar o ônibus em Jacobina e vai descer nessa cidadezinha uns 80, 100 quilômetros mais ou menos de Jacobina. Você desce e espera esse ônibus passar. Quando esse ônibus passar, você pega, porque ele vai por uma outra estrada vicinal. E aí é rapidinho, é mais uns 60 quilômetros por dentro dessa estrada e você chega em Santa Luz. Você vai gastar aí no máximo 150 quilômetros de viagem. Vai ser muito mais rápido do que você ir por esse lugar lá. E eu falei, cara, que boa, essa informação é boa. Só tem uma coisa, ele disse, esse ônibus passa uma vez só. Você não pode perder esse ônibus, você só pode pegar esse ônibus e ele passa todos os dias às 6 horas da manhã. Então veja, 6 horas da manhã esse ônibus passa e você tem que estar no ponto, você não pode perder. Sabe, tem coisas na vida que é exatamente assim. Se a gente perde o ponto, já era, né? Você só tem uma oportunidade na vida de tomar uma decisão, de fazer a coisa certa. E às vezes se você se atrasa naquilo, já era, você perdeu aquela oportunidade. Então naquele dia, eu acordei às 4 horas da manhã, porque eu precisava sair às 5 para chegar nesse lugar aproximadamente perto das 6 horas, esperar o ônibus e torcer para que nada desse errado. Então eu fiz exatamente isso. Às 3 horas da manhã eu levantei, tomei banho, me preparei, vesti a roupa, desci para a rodoviária e peguei o primeiro ônibus e saí às 4 horas da manhã. Quando foi às 5 horas da manhã, eu estava parando na cidade onde o ônibus lá desejado passava lá. Irmão, só que é o seguinte, 5 horas da manhã, no Nordeste, irmão, o sol já tá rachando a muleira da gente. Não é como aqui que o negócio acorda com frio, não. Lá o negócio lá era quente, meu irmão. E é no meio do sertão, o negócio é brabo. Lá você olha pro lado e só vê chique, pé de sisal, né? Mandacaru. O negócio era complicado demais. E eu cheguei naquele lugar às 6 horas da manhã, e como eu tinha 5 horas da manhã, como eu tinha saído de casa muito cedo, já tava com uma fome. Pensa na situação. E uma poeira, isso 6 horas da manhã, 5 para 6 horas da manhã, já tem poeira, o vento já bate, o sol já queima a cara da gente. E eu todo metido a besta, porque tinha passado um ano em Minas Gerais, tinha comprado na época uma calça da Zump. Eu não sei se você se lembra das calças da Zump, elas tinham um raiozinho na perna assim, ó. Aquilo era um arraso, menino.
E eu querendo me aparecer com a bendita calça da Zump, botei a calça lá e botei uma camisa branca, um negócio sujando de terra, era uma encrenca. Comprei um tênis, meu irmão, bonito, daqueles branquinhos, chamado M2000. Lembra do M2000? Se você lembra da calça da Zump do M2000, certamente você já passou dos 40 anos de idade. Rapaz, estava todo bonito, mais enfeitado de que jegue na lavagem do Bonfim. Tava eu lá esperando o ônibus, porque afinal de contas eu ia ver a maledita lá. Fiquei lá esperando, né? Eu sei que minha esposa tá assistindo essa história, ela já viu contar essa história, pode ficar tranquilo que ela não fica brava não, ela tá aí assistindo também. Bom, enfim, tava eu lá esperando o ônibus. Aí, enquanto eu esperava o ônibus, abriu lá um botecozinho, aqui a gente chama de boteco, lá a gente chama de venda. É uma vendinha que tinha na esquina lá, que eu acho que era ali que o pessoal ficava esperando o ônibus e tal. E eu sozinho sentado numa pedra, olhando por nada, né? Só a poeira passando de um lado pro outro, do lado pro outro. E aí eu vi aquela vendinha, eu disse, eu vou ali ver se eu como alguma coisa, que eu tava com muita fome. Irmão, quando eu olhei o negócio, era tão feio. Gente do céu. O lugar era feio. O povo era feio. O povo feio. Sabe? A comida, a vitrine era de madeira, irmão. Feia. Tinha um negócio, eu disse, deve ser um quibe. Eu disse, moço, pega um quibe desse pra mim. Ele disse, quibe? Que é isso? Eu disse, desse aqui, eu disse, é ovo, meu filho. Quando ele soprou, as moscas fez assim, ó. Voou de cima do ovo cozido. Rapaz, aquilo foi me dando uma agonia. Eu digo, eu não vou ter coragem de comer nesse lugar, não. Aí já fui saindo de lábios e o estômago já vai colando nas costas. Eu já não tive coragem nem de beber água, nada. Eu falei, o senhor tem refrigerante? Ele disse, não, tem suco natural. Eu digo, não quero. Suco natural, meu estômago não se dá, meu senhor, não se dá. Mas não é que não se dá, eu fiquei imaginando como é que aquele suco era feito, irmão. Então imagina, eu tinha saído de casa, acordado às 3 horas da manhã, já era quase 6, o sol rachando na minha muleira, eu com fome, com sede, e a poeira batia na minha boca, aquilo enchia de terra, ia secando a garganta, eu não estava acostumado mais. O negócio estava complicadíssimo pro meu lado. Difícil, rapaz. Pense numa situação complexa para a minha vida, e eu lá, tudo por causa de uma abençoada, para não falar diferente lá. Rapaz, eu fiquei lá, aí eu falei, o único jeito agora é eu esperar o ônibus. Só que aí eu fiquei pensando o seguinte, daqui a pouco vai chegar esse ônibus, e aí tudo tá resolvido, porque o ônibus deve ser um ônibus especial, leito. Fiquei imaginando aqueles ônibus double deck, sabe, aqueles que é em cima e embaixo. Eu fiquei criando as minhas imagens, ninguém está impedido de sonhar, né? Ninguém está impedido de pensar. E fiquei lá pensando naquela situação, tal. De repente, irmãos, eu olhei de longe e vi um barulho. E no meio do barulho surgiu uma poeira. E eu me lembrei exatamente daqueles filmes de deserto. Não sei se você já assistiu filme de deserto, né? A Múmia. Esses filmes assim, deserto, que os caras estão no deserto do nada. E de repente surge uma tempestade de areia. Já viu isso? Que vem só aquela poeira, aquele barulho. Eu digo, pronto, é uma tempestade no deserto. Só que eu tava no Nordeste, meu filho. Não tinha deserto lá não. Era um barulho e aquela poeira cobrindo. Eu digo, que diabo é isso? Eu me afastei uns 3 metros assim, fiquei de... E aí, para meu espanto, não era tempestade, era o ônibus. Era o ônibus, irmão. Era um ônibus velho de 1960. O ônibus não tinha um vidro inteiro, a não ser o da frente. As laterais não tinha um vidro. Não tinha um vidro, maledito ônibus. Eu olhei para minha roupa, vi aquela poeira, eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar nisso? E em cima do ônibus tinha mala, tinha cabra, tinha porco, tinha galinha. Eu acho que tinha até a mala da cobra, daqueles velhos que vendem na feira e ficam gritando, olha o óleo de peixe boi, vem pegar na cobra. Tinha tudo que você possa imaginar naquele maledito ônibus. E eu falei, eu não vou entrar nesse negócio aí não, não vou não. Já imaginou aonde vai a minha reputação? Para onde vai a minha história? Eu, agora um homem da capital, mineiro, como é que eu vou entrar? Se alguém vê uma desgraça, mas irmão, não tinha outra solução, não tinha mais. Ou eu entrava naquela praga daquele ônibus, ou eu não ia para onde eu queria chegar.
E eu falei, eu vou entrar. Ninguém me conhece mesmo. Tá tudo certo. Vou ficar calado. Ninguém sabe quem eu sou aqui. Essa história vai morrer aqui. Ninguém nunca vai saber que eu entrei nessa praga desse ônibus do inferno. Esse ônibus é infernal. Eu não vou. Ninguém. Eu pensando enquanto o ônibus está chegando. Eu tô imaginando. E o ônibus parou. Santa Luz! Eu disse, chega, me deu um frio no estômago, subiu, eu digo, eu entro ou não entro? O cara disse, Santa Luz! Eu disse, sou eu. O cara fez assim com o negócio, a porta fez, pá, bateu lá. Eu fiquei olhando assim, assustado, fui entrando, um monte de velho. Nada contra os velhinhos, nada, mas eu acho que o mais novo lá tinha 150 anos aproximadamente. Eu nunca vi tanto velho na minha vida. Aqueles velhinhos sertanejos, chapéu de couro na cara toda enrugadinha, as velhinhas com um lenço branco assim, ó, pra tampar do sol. E eu entrando, parecia que eu estava entrando num filme de terror, irmão. Eu ia botando um pé depois do outro. Se eu tinha 18 anos, eu era um adolescente, 19 anos. Imagina a cabeça do adolescente, ninguém pode sonhar que eu entrei nisso. Achei uma cadeira e, pasmem, nenhum dos bancos tinha forro. Eles tinham rasgado os forros e tava naquele negócio de dentro que parece sisal com algodão. Sabe o que é? Aquele negócio. Tava daquele jeito lá. E aí eu fui quietinho e sentei. Fiquei lá, vou ficar quieto aqui. Virei pro lado assim, ó. Agora pense que eu já tava com a garganta seca, com fome, sentado nesse ônibus e imaginando quanto tempo essa praga vai demorar para chegar lá. Porque era 60 quilômetros numa estrada de terra. 60 quilômetros em uma estrada de terra. Eu fiquei imaginando que era 1000 vezes melhor ter ido para Feira de Santana, voltado de outro, pegado um ônibus para, sei lá, para Salvador. Mas esse ônibus ia me trazer dor de cabeça. Pois bem, entrei no ônibus e sentei e fiquei quieto. Ninguém me conhece, ninguém vai saber quem eu sou, fiquei lá quieto. De repente veio uma senhora que devia ter uns 90 anos de idade. De verdade, uns 90 anos. Aí ela veio e sentou do meu lado. E eu assim, mumificado. E ela sentada olhando para mim, olhava para mim, e eu sentado aqui, e o homem disse, vamos embora. Vai o ônibus e balança para cá. Irmão, e cada curva que ele fazia, a terra entrava pela janela. Se você respira, a terra veio. Eu cuspia barra de tijolo inteira. O negócio estava complicado. E eu com fome, com sede, sem saber o que fazer. Tudo o que eu precisava ali, irmão, era água, comida, descanso. Tava lá. E para aqui, para acolá, para lá, para lá, para lá. De repente, eu quieto lá estava, a mulher começa a querer puxar assunto. Eu digo, não, aí não, puxar assunto comigo não. Aí ela disse, meu filho vai para onde? Aí eu disse, eu vou para Santa Luz. Ah, entendi. Meu filho é de Santa Luz? Eu disse, não senhora. E meu filho é de onde? Eu digo, ai meu Deus, essa velha vai ficar perguntando agora até aonde. Eu não vou falar mais nada não, eu vou começar a mentir aqui para ver se ela larga meu pé, porque ela não me conhece, eu não conheço ela. Ela tem quase 100 anos de idade, eu tenho 18, 19. Essa velha quer saber o que sobre mim? Ninguém pode saber quem eu sou. Tá ficando doida. E ela começou a dizer, meu filho é de onde? Eu disse, eu sou de Minas Gerais. Olha que caba safado. Tinha um ano que eu morava em Minas Gerais só. E eu já estava dizendo que eu era mineiro. Eu sou de Minas Gerais. E ela disse, então meu filho nasceu em Minas? Em que cidade? Eu disse, não, na verdade eu moro em Minas. Eu moro em Belo Horizonte. Mas eu sou de Jacobina. E ela disse, você é de Jacobina? Eu falei, sou de Jacobina. Ela disse, meu filho é filho de quem, Jacobina? Eu digo, não, aí já é demais. Você é filho de quem, Jacobina? Será que ela está achando que ela vai saber quem sou eu? Tem um ano que eu saí de Jacobina, eu tenho 19 anos, a mulher tem 100. Como é que ela vai saber quem sou eu? Pra que ela quer saber quem sou eu? Ela não sabe quem sou eu, não. Não precisa saber quem sou eu, não. Irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você. Jacobina tem 100 mil habitantes. Como é que essa criatura com 100 anos de idade quer saber de quem eu sou filho de Jacobina? Você é filho de quem? Você é filho de quem? Como assim você é filho de quem? 100 mil pessoas em Jacobina, a mulher no meio do mato, com 100 anos de idade, eu com 19, ela quer saber de quem eu sou filho.
Bom, mas enfim. Ela falou, meu filho é filho de quem? Aí eu peguei pra dizer, eu vou falar logo, que aí acaba com esse problema, né? E ela me deixa quieto. Só que o nome dos meus pais são bem diferentes, né? Minha irmã tá me assistindo aí, tá rindo também um bocado. Não sei se minha mãe tá me assistindo aí. Mas minha mãe me contava uma história, né? Sempre. Que quando ela era criança, minha mãe tá com 80 anos de idade. Veja, o nome da minha mãe é Sinésia, Dona Sinésia. E o nome do meu pai é Pracídio. Pracídio. O nome da minha mãe é Sinésia, o nome do meu pai é Pracídio. Minha mãe sempre foi arteira. E ela contava uma história bem interessante. Ela dizia quando ela era criança, lá na fazenda do meu avô, né? Ia sempre uma mulher para lá que dizia que ela era macumbeira. E essa mulher que se dizia macumbeira dizia assim: hoje à noite o espírito vai me possuir, eu vou apagar as brasas com os pés. E aí fazia-se fogueirinha, né? De mato, de madeira mesmo. E depois espalhava aquelas brasas e ela tomava cachaça, essa macumbeira, tomava as cachaças dela e ficava pisando nas brasas com os pés, até as brasas apagarem. E ela dizia que isso era o espírito que possuía ela que fazia apagar as brasas. Mas nós sabemos que se você aperta uma brasa e tira, aperta e tira, ela vai apagando mesmo, né? Mas enfim, ela foi apagava essas brasas com os pés. Aí minha mãe disse que viu isso um dia e disse assim: eu vou fazer um negócio com essa mulher e ela nunca mais vai fazer isso. Minha mãe foi no rio, catou pedra, um monte daquelas pedrinhas brancas de rio, bem lisinha, tacou tudo dentro da fogueira. Antes dela acender a fogueira, tacou lá as pedras de rio na fogueira, botou lá. Quando foi de noite, tacaram fogo na fogueira e o pau quebrou lá e dança e o negócio acontece. E aí ela disse: recebi o caboclo, traz a cachaça. Aí toma cachaça, toma de cachaça, dá mais cachaça, o caboclo quer cachaça. Na verdade ela queria beber, a véia. E aí ela bebeu, e aí disse: agora eu vou apagar as brasas. Aí minha mãe disse: eu boto. Minha mãe foi lá, pegou a pá, pegou as pedras, jogou lá, disse: pise. Quando ela pisou, meu filho, ela botou o pé, que levantou, as pedras veio coladas na sola do pé. Arrancou os tampos das pedras. Tá. Ela disse que ela, deu no pé e nunca mais quis voltar para apagar brasa, né? E minha mãe me contava essa história desde sempre, né? Desde sempre. E ela me falava o nome dessa mulher. Bom, enfim, essa história se perdeu na minha infância, né? Na minha primeira infância, na minha adolescência. Se perdeu essa história. Bom, agora eu tô lá nessa situação com essa velha de quase 100 anos sentada do meu lado. Quando ela disse assim: meu filho é filho de quem? Aí eu fiz assim: minha mãe chama Sinésia e meu pai chama Pracídio. Gente, quando eu falei assim, minha mãe chama Sinésia e meu pai chama Pracídio, ela fez assim: o quê? Meu filho é meu sobrinho! Meu filho é meu sobrinho! Ah, gente, olha aqui, meu sobrinho aqui, ó. Meu sobrinho aqui, ó. A mãe dele era danadinha demais, já fez arte demais comigo. Eu era assim com o avô dele, ó. Lá na fazenda do avô dele. É meu parente. Ô, fulano! Rapaz, eu digo, eu não tô acreditando nisso não, gente. Gente do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Ela disse: ô fulano! O motorista do ônibus disse: oi, dona fulana! Ele disse: para aí na casa de Zequinha! Para aí agora! Meu sobrinho tá aqui! Deixa eu descer aqui para apresentar os parentes para ele! Aí pararam o ônibus no meio do nada, irmão. No meio do nada. Me fizeram descer, me deram água, me deram café, me deram bolo, ovo para levar para casa, me deram galinha. Irmão, só faltaram botar um banquete para mim, tudo porque eu ousei abrir a boca e dizer de quem eu era filho. Agora veja, eu passei esse perrengue todinho, irmão, engolindo com medo de dizer de quem eu era filho, onde era a minha origem. Mas quando eu abri a minha boca e disse de quem eu era filho, quando eu abri a minha boca e disse qual era a minha origem, irmão, deixa eu te dizer, as portas se abriram e aquilo que eu tinha necessidade se cumpriu na minha vida. Sabe, às vezes tudo que nós precisamos é declarar: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E sabe uma coisa, as portas se abrirão, o suprimento chegará na tua mão, o que tu precisa vai ser depositado na tua vida. Tudo porque eu reconheço a minha origem.
Existem pessoas, irmãos, anjos ao teu redor, trabalhando a teu favor. Tudo que você vai precisar abrir a boca e dizer, eu sou o filho de Deus, e os anjos vão estar te servindo. Não importa. Aleluia. Ser filho. Ser filho. Aleluia. Ser filho. Filho de Deus. Essa é a maior revelação, irmãos, que nós devemos ter. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E isso não deve nos envergonhar. Isso não deve nos envergonhar. Filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Aleluia. Filhos amados de Deus. É isso que nós somos. Aleluia. Criados para ser a sua imagem. Seres espirituais eternos. Sabe o que significa? Significa que se eu não tivesse fingido ser quem eu não era, se eu tivesse assumido as minhas origens, talvez antes mesmo de eu abrir minha boca, a minha vida demonstrasse de quem eu era filho, dentro daquele ônibus. Mas a minha arrogância, a minha prepotência, porque mudei de mundo, porque pseudo estou no mundo melhor, esqueci a minha origem, e se eu não abro a boca, ia cumprir aquela carreira sem ter aquilo que eu precisava. Pensa nisso. Porque eu acho que eu estou no mundo mais evoluído, eu fecho a minha boca, esqueço a minha origem e deixo de refletir os meus pais. Quando a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem, isso significa que Deus nunca quis ser visto em si mesmo. O objetivo de Deus era que nós refletíssemos a nossa origem, que nós refletíssemos aquilo que Ele é. Para que as pessoas olhassem para nós e não precisassem fazer tanta pergunta. Mas só de olhar e dissesse, ei, você é filho de Sinésio e de Placídio, eu te conheço. Você tem traços dele. Você tem a origem estampada na sua cara. Sabe? Na hora que eu disse eu sou filho, ela disse, parece mesmo. Mas não era para me dizer nada. Era para refletir isso. Se eu não fosse tão arrogante, tão prepotente e tivesse negado as minhas raízes, tivesse negado a minha origem. Aleluia. Não podemos negar a nossa origem. Quando nós assumimos as nossas origens, a nossa raiz, nós refletimos quem Deus é. Para isso fomos criados, para ser imagem de Deus. Para refletir quem Deus é, para refletir a imagem do nosso Pai. É isso que significa ser imagem. Conforme a sua semelhança. Conforme a sua natureza ou espécie. Sabe, foi isso que Jesus disse a Filipe, quando Filipe o interrogou, disse, ei cara, quem é o Pai? Quem é teu Pai? Mostra-nos seu Pai. Quem é teu Pai, Filipe? Ou Filipe disse para Jesus, Jesus, quem é teu Pai? Mostra-nos o Pai. Mostra-nos esse a quem tu tanto fala. Quem é teu Pai? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. João capítulo 14, verso 9. E Jesus respondeu, Filipe, estive com você todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pedes, mostra-me o Pai? Jesus, eu estou aqui o tempo todo com você e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Olha para mim e você vai ver Deus. Eu nunca neguei a minha origem. Aleluia. Aleluia. Colossenses 1,15 diz, o Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Somos filhos de Deus. João capítulo 4, verso 24 diz, pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. A nossa origem é espiritual. Sabe, é por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo de número 5, verso de número 25, quando ele diz, se você vive no Espírito, então por favor, ande no Espírito para que você possa demonstrar o reino do Espírito através de você. Né? Deus é Espírito, eu nunca vou demonstrar Deus andando na carne. Não tem como. Deus é Espírito. E eu preciso assumir a minha origem espiritual, ser um ser espiritual, demonstrar, viver nessa consciência. Eu não sou um ser terreno. Eu não sou um ser terreno, eu não sou um ser natural, eu não sou isso. Eu sou um ser espiritual. Estou habitando em um corpo natural. Tenho um propósito, tenho uma missão aqui na Terra, mas eu não sou natural. Eu sou um ser espiritual. Enquanto você não carregar essa consciência viva dentro de você, de que você é um ser espiritual eterno,
Você não vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sou um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 diz assim: as escrituras nos dizem, o primeiro homem, que foi Adão, se tornou um ser vivo. Nós vamos ver isso mais tarde. Mas o último Adão é espírito que dá vida. Veja, em outra tradução diria, Adão foi feito alma vivente. Jesus, espírito vivificante. Cada um, origem. A origem da primeira criação, alma vivente. A origem da segunda criação, espírito vivificante. Nós somos feitos nova criação em Cristo. Nós fazemos parte de uma nova vida, de uma nova realidade em Cristo, espíritos vivificantes. Somos seres espirituais. Carregamos em nós a mesma natureza de Deus. E se carregamos a mesma natureza, temos o mesmo potencial, a mesma capacidade intrínseca. Está dentro de nós, faz parte da nossa essência, isso é quem somos. É isso que você tem que mudar, mude a partir de você. Deixa eu dizer, todas as respostas estão na origem. Todas as respostas estão no autoconhecimento, você saber quem você é. Não importa você descobrir o mundo inteiro, a ciência do mundo todo e perder a sua alma, perder quem você é, perder a sua essência, não entender quem você é. Aleluia. Somos nós, seres espirituais, criados em imagem e semelhança de Deus. Seres espirituais, sim, eternos, eternos, eternos. Somos seres eternos, criados em imagem e semelhança de Deus. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Veja, ele está falando do revestimento, ele está falando agora da casa que esse espírito vai habitar. Nosso espírito está passando por estágios, é isso que eu quero que você entenda. O primeiro estágio é terreno. Nós fomos criados em imagem de Adão terreno, e aí fomos colocados em uma casa que é uma habitação terrena, feita do pó da terra. Mas tem um outro estágio, o qual nós vamos chegar nele já já. E esse outro estágio é espírito vivificante, é uma casa eterna no céu. Ele não está falando de casa, de moradia, ele está falando de um corpo celestial. Ele está falando de uma habitação do teu espírito celestial, que está preparado para nós na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós estamos numa jornada de crescimento, né? São fases que o ser humano precisa passar. Primeiro ele nasce, imagem do primeiro Adão, ele morre espiritualmente, como Adão morreu espiritualmente, mas ele nasce de novo e pela fé ele vai crescendo e se desenvolvendo até que ele chegue à estatura de Cristo Jesus, e então Jesus possa nos resgatar e nos conceder essa habitação celestial e eterna, um corpo de glória vindo do céu para nós, e que possamos viver com o Senhor para sempre, cumprindo o nosso propósito eterno, porque esse é o desejo do nosso Deus, do nosso Pai, né? Para isso fomos criados, irmãos, e isso implica tudo. Veja, quando eu entendo que eu não sou corpo, que eu sou um espírito, eu não vivo para o corpo, eu vivo para o espírito. Veja como isso vai implicar em muitas coisas na tua vida, né? Essa semana eu estava conversando com alguém. Eu estava saindo da igreja, né? Saindo de um dos nossos cultos na igreja. E quando eu saí, a pessoa, é uma filha espiritual minha, disse: ei, pastor, quando o senhor vai na minha casa? Eu falei: no dia que você me convidar, filha, estarei lá com você. O senhor come frango com quiabo? Eu digo: como, amo frango com quiabo. O senhor está precisando disso, o senhor está bem magrinho, ó, né? Graças a Deus eu passei por um processo aí, já tem 2 anos e meio aproximadamente, que eu tomei uma decisão na minha vida de mudar alguns hábitos. E nessa mudança de hábitos eu perdi 12 quilos, né? E nunca mais voltei a encontrá-los, porque não me interessam mais. Hoje eu peso 78 quilos em média, tá ótimo, tá excelente, tenho 1,79 m, 1,80 m, tá ótimo, 78 quilos, enxutinho, maravilha. Só que eu vejo a dificuldade das pessoas de alcançarem esses objetivos, né? Pessoas que vivem engordando e emagrecendo, efeito sanfona. E eles sempre me perguntam. E aí, essa minha filha espiritual disse: pastor, você tá tão bem, tá tão magrinho, pode ir na minha casa comer à vontade. Eu disse: eu vou comer aquilo que você colocar na mesa, mas de acordo com a minha realidade, né? Obviamente hoje. E ela disse: o senhor nunca contou pra gente qual é o segredo disso. Eu digo: o segredo disso é você não emagrecer o corpo, é você emagrecer a mente. É mudança de mente, é você mudar os paradigmas, é você mudar
hábitos, né, que estão arraigados em você. Veja, pessoas que comem demais e não se controlam é porque elas não vivem para o espírito, elas vivem para o corpo. Doeu? Mas é a verdade. Você não entendeu ainda quem você é e você vive na contramão daquilo que você deveria viver. Você não deve viver para o corpo, você deve viver para o espírito. Quando você vive para o corpo, você vive para saciar as vontades do corpo. Quando você vive para o espírito, você vive para saciar as vontades do espírito. É uma questão de mudança de mente. Né? Romanos capítulo 8. Simples assim. Ele diz: quando a sua mente se inclina para as coisas da carne, você então vai caminhar para a morte. Quando a sua mente se inclina para as coisas do espírito, você caminha para a vida e paz. É só uma questão de para que lado você vive. Você quer viver para satisfazer o desejo da sua carne, você quer viver para satisfazer o desejo do seu espírito. Né? Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Né? Se você não consegue controlar a sua boca, se você não consegue controlar os seus impulsos, é porque você está vivendo para a sua carne, para o seu corpo. Né? Viva para o seu espírito, viva para quem você é. Você não foi criado a partir da carne, você foi criado a partir do espírito. Se você foi criado a partir do espírito, obviamente, subentende-se que você deve viver para ele. O seu propósito está no espírito. É o que Paulo disse em Gálatas 5:25. Se você vive no espírito, se a tua vida habita no espírito, se você é fruto do reino do espírito, então ande segundo o espírito. Não ande segundo as inclinações da carne. Né? E isso é muito importante. E eu falando, não, eu só mudei a atitude, eu mudei um hábito. Agora, é fácil mudar um hábito? Talvez não. Né? Mas é possível. Né? Eu sempre dou esse exemplo que eu acho que é o mais simples de se entender. Eu acho que a maioria de vocês que estão me ouvindo aqui devem ter carteira de motorista, devem dirigir seu próprio carro, graças a Deus por isso. Mas quantos de vocês nasceram já habilitados a dirigir um carro? Eu acredito que nenhum, né? Obviamente, até porque requer maioridade. Então, nenhum de nós, mesmo que não tenha habilitação, nasceu com a habilidade de dirigir. Essa habilidade foi desenvolvida. E essa habilidade se tornou um hábito. Né? A gente desenvolve o hábito e esse hábito se incorpora ao nosso estilo de vida. Então, um dia eu fui aprender a dirigir. E aí eu entrei no carro, meu pai que me ensinou a dirigir, ele disse: senta aí, põe a chave. Não vira ainda. Enfia o pé na embreagem. Aí você tem que pensar, o que é embreagem? Aquilo tem 3 ali, aquele ali é embreagem. Bota o pé na embreagem. Puxa a marcha, bota ele em ponto morto. Né? No neutro, bota no neutro, soltou. Vira a chave. Ligou, acelera no outro aqui, ó. Agora aperta a embreagem, coloca a primeira. Colocou a primeira. Agora tira o pé da embreagem devagar e ao mesmo passo que você tira o pé da embreagem, você acelera. E você está pensando, peraí, quem fala, não, essa mão não pode estar aqui, tem que estar aqui. Então vai lá, veja quantas informações ao mesmo tempo que você precisa aprender, né? No outro dia você faz a mesma coisa, no outro dia você faz a mesma coisa, no outro dia você faz a mesma coisa, no outro dia... E você está pensando o que fazer ainda. Mas e hoje, depois de tantos anos que você dirige, você pensa no que faz quando entra dentro do carro ou faz no automático? A gente já faz no automático, a gente entra e isso tudo acontece automaticamente, vira um hábito. Assim é comer. Assim é fazer exercício, assim é ler a Bíblia, assim é estudar, assim é orar. É a mesma coisa. É um hábito. Você começa de forma mecânica e depois incorpora aquilo ao seu estilo de vida. Então, se você hoje come igual um desesperado, engorda, é porque você incorporou isso ao seu estilo de vida. Agora, faça como você aprendeu a dirigir carro. Tome uma decisão de mudar o seu hábito. Né? Comece gradativamente criando novos hábitos. Mesmo que isso seja uma forma mecânica de fazer. Né? Eu preciso comer isso, eu preciso comer aquilo, eu não posso comer aquilo outro, porque isso aqui vai ser ruim. E aí começa a mudar os meus hábitos, né? Mecanicamente, e depois eu incorporo isso ao meu estilo de vida. Bom, pois bem, hoje eu estou incorporado ao meu estilo de vida. Eu cortei definitivamente muitas coisas. Eu não faço dieta, eu tenho um novo estilo de vida. Eu não faço dieta, eu tenho novos hábitos. É diferente. Nada vai me tirar disso mais, porque está incorporado ao meu estilo de vida. Agora faz parte de mim, de quem eu sou. Entendeu? É assim que as coisas funcionam. E isso funciona não é só para comida, não. Funciona para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Você alimenta aquilo que você quer colocar como hábito no seu subconsciente e ele transforma aquilo em uma ação mecânica e depois incorpora isso ao teu estilo de vida. E você muda. Seja o que for que você quiser mudar, você muda. Né? Tem pessoas que vivem em completa dependência emocional de outras. Ah, não consigo, vou morrer. Morre não, basta você querer mudança. O dia que você quiser mudança, você para com isso.
né? A gente para de alimentar a nossa mente com aquilo e começa a alimentar com aquilo que a gente quer alimentar, mesmo que de maneira mecânica, a gente vai colocando, vai se abstendo da outra coisa, e daí a pouco você incorporou ao seu estilo de vida. Você cria a vida que você quiser, você é responsável, Deus te deu liberdade e autonomia, né? Deus te deu liberdade e autonomia, e você é que cria o mundo que você deseja, né? Não reclame com nada e com ninguém, porque o mundo que você está vivendo hoje é resultado das suas escolhas, né? O resultado que você está tendo hoje na sua vida é resultado das suas escolhas, dos seus hábitos, né? Das suas crenças, daquilo que você decidiu incorporar ao seu estilo de vida. É você que decide, a qualquer hora você pode mudar, né? Nós estamos, o ano que vem, vamos partir para o segundo ano, né, do PCML, que eu falando bastante sobre o PCML nesses dias, e um dos módulos do PCML para o ano que vem é redesenhando o seu mundo, né? Com alguém um arquiteto que redesenha mesmo, né? Você criou um mundo a vida inteira e esse mundo está te autodestruindo. Pois bem, você pode recriar o seu próprio mundo, né? Redesenhar o seu mundo a partir de configurações mentais. Você pode fazer isso a partir da palavra de Deus. Você pega a palavra, traz para sua mente e reconstrói o seu mundo. É você que constrói, né? Eu vejo pessoas que eu conheço, que têm uma afinidade, que estão aí, que nos acompanham, que têm hábitos terríveis, que destroem a casa, a família. São mentirosos, são arrogantes, são pessoas que vivem atrapalhando a vida dos outros, que compram e não pagam, e aí não sabem como se livrar. Isso é um hábito, você incorporou isso ao seu estilo de vida. Pois mude o seu estilo de vida, né? Comece a criar novos hábitos. Veja, o apóstolo Paulo ensinando lá em Efésios, veja, nós já estamos quase terminando, quase que eu não abri minha caixinha de minhocas ainda. Efésios, né? Eu quero te mostrar isso em Efésios, para você não achar que eu estou inventando isso aqui. Efésios 4, aqui. Efésios 4, 25, ele diz, vamos ler antes. Isso, portanto, digo, versículo 17 de Efésios, capítulo 4. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, ou insisto, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja, ele diz, eu estou rogando para você que você não viva nos hábitos que você tinha do mundo. Você veio com um monte de hábitos do mundo. E agora precisa incorporar um novo estilo de vida. Ele diz, pois não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, vocês foram ensinados a se revestir de um novo homem, que foi criado segundo Deus ou igual a Deus, em justiça e retidão provenientes da verdade. Por isso, deixe cada um a mentira e fale cada um a própria verdade. Veja, não é só deixar a mentira. Eu preciso, sobre a mentira, criar um hábito novo. Né? Eu sou um fofoqueiro, gosto de falar mal dos outros. Só parar de falar mal não vai resolver. Você vai ter que forçosamente falar bem para poder criar um novo hábito. E sobre esse hábito da fofoca, você criar o hábito da bendizência, vamos dizer assim, né? De bem dizer as pessoas, de bem falar das pessoas. Então, a Bíblia nos ensina. Não vai dar tempo de falar isso aqui agora não, mas deixa para a noite. Às 11 horas da noite a gente vai voltar nesse texto, eu prometo para você, e nós vamos falar sobre esse redesenhando o nosso mundo a partir de uma consciência da nova vida em Cristo. Nós vamos abrir agora a nossa caixinha de minhocas. E você deve estar perguntando, pastor, e o que a palavra fez na minha vida? Vai ser à noite com o vídeo. Fica ligado aí. À noite tem vídeo de o que a palavra fez na minha vida. Agora pela manhã nós vamos para a nossa caixinha de minhocas. Esse é o momento em que você envia a sua pergunta, nós abrimos a caixinha e trazemos respostas segundo a palavra de Deus. Pedro Pacífico, temos perguntas na nossa caixinha? Outra aí. Meu dedo é grande. Se sou ser espiritual e também semelhança de Deus, tenho os mesmos poderes de Deus? Você carrega a mesma natureza de Deus. Veja, Deus é o Deus Todo-Poderoso. A única coisa que não está diretamente disponível a nós, daquilo que Deus é a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. E ainda assim, dentro desses três aspectos, nós temos alguns resquícios disso em nós ainda, porque nós temos a mente do Espírito. Agora veja, no mais, toda a natureza de Deus está intrínseca em nós. Nós carregamos o maior poder que Deus tem, que foi o que criou o universo, de falar e as coisas acontecerem. A Bíblia, Jesus diz, diga ao monte, e ele diz, para que poder maior que esse? De eu falar e as coisas acontecerem. Né? De trazer à existência coisas que não existem como se já existissem. Isso é, obviamente,
decorrente da própria natureza de Deus em nós. Entendeu? Então carregamos esse poder, o poder da fé em nós, o poder da natureza de Deus em nós. Tudo aquilo que Deus é, por consequência, nós nos tornamos semelhantes a Ele, porque fomos criados sua imagem e semelhança. Tem gente que diz, eu não concordo com isso é um absurdo. Então arranque a Bíblia, rasgue a página e jogue fora, porque o que a Bíblia fala sobre imagem e semelhança é exatamente, você não concorda que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus? E o que significa ser imagem e semelhança? É como no espelho. É como se vê a outra pessoa de novo no espelho. Eu vou fazer o quê se a Bíblia diz isso? Né? Se a Bíblia diz que Jesus é a imagem visível do Deus visível, ele está falando de Jesus homem. Ele está dizendo que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de quem Deus é. O Filho é a expressão exata de quem Deus é. O que eu posso fazer? Nós somos imagem e semelhança de Deus, ponto, final. Não se fala mais nisso. Próxima pergunta. Como lida com a dependência emocional? Nós vamos falar isso de noite. Eu não vou entrar e me aprofundar muito nisso, não. Porque não vai dar tempo a gente explanar tudo aqui. Mas é criando novos hábitos, né? Você não pode viver refém das suas emoções. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Para falar sobre isso, a gente vai ter que entrar na essência. Nós somos um ser espiritual que habitamos em um corpo e possuímos uma alma. E nós construímos. Por que nos tornamos dependentes emocionais? Porque passamos muito tempo afastados da nossa fonte espiritual, né? A dependência emocional nada mais é do que uma forma de tentar suprir uma carência de Deus. Essa que é a realidade. Nós vamos entender como esse processo se desenvolve logo mais à noite, às 23 horas. Próxima pergunta. Se nós somos semelhança, o que falar sobre a soberania de Deus quando reconhecemos um não da parte dele? Veja, um não da parte dele, não? Acho que é. Veja, Deus continua sendo soberano do mesmo jeito, irmãos. É isso que as pessoas não entendem. Deus é soberano e, ao mesmo tempo, Deus é nosso Pai e nos ama. E Ele é tão soberano, irmãos, que Ele decidiu colocar sobre a sua cabeça a sua própria palavra. Veja, Deus é tão soberano que se Ele disse, eu dou a terra aos homens. A terra é uma regência dos homens. Está escrito lá em Salmos, capítulo número 115, verso 16. Os céus, mais altos céus, são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus é tão soberano que se Ele diz, eu dei, nem Ele passa por cima disso. As pessoas acham que Deus, sendo soberano, Ele é ditador. Ele não é ditador. Ele é justo. Ele é um rei de justiça, irmãos. E porque Ele é justo, Ele não volta atrás naquilo que Ele falou. Né? Se Ele nos deu liberdade, Ele não passa, não fere a nossa liberdade. Ele não passa por cima da nossa liberdade. Veja, você acha que Deus não tinha poder para destruir Satanás no dia que Ele errou? Lá no Éden, quando Ele enganou o homem, Deus não tinha lá o poder de fazer assim, ó, e destruir Satanás? É claro que Ele tinha. Mas Ele tinha, Satanás fez de maneira legal. Ele influenciou o homem e o homem é que pecou. Deus não podia dar um chilique. Você não pode querer compreender Deus com a sua mente humana, cheia dos seus complexos. Deus é perfeito, irmãos, e Ele é soberano. E a sua soberania é tamanha que Ele não volta atrás sobre aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Se Ele nos deu liberdade, livre-arbítrio, Ele vai respeitar aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Né? Essa é a soberania de Deus. Próxima pergunta. Se sou ser espiritual... Não, essa já foi a de cima. Como vivo no espírito, devo fazer jejum de forma a sacrificar a carne? Bom, veja, como você vive no espírito, você deve fazer o que você quiser. Todas as vezes que você colocar, dizer eu devo, irmãos, parece que você está debaixo de um jugo, de uma obrigação. Deus não te obriga a nada. Você é livre, você foi comprado pelo sangue para ser livre. Você faz jejum se quiser, se acha que é necessário. Se você começa a fazer uma autoanálise sua e percebe que você está andando em iniquidade, se você acha que você está andando realmente em circunstâncias que não estão de acordo com a tua natureza, que é divina, então, certamente, você começa a fazer uma análise que você está andando mais na carne do que no espírito. Talvez seja a hora de você mortificar a sua carne e ressaltar o seu espírito. E a forma de você fazer isso é você automaticamente jejuar e orar em outras línguas. Mas isso é uma responsabilidade sua. Ninguém vai dizer para você o que você tem que fazer. A gente tem que parar com essa mania, né, de ficar botando a responsabilidade nas costas dos outros. Adão já tentou fazer isso e não deu certo. Assuma você as suas responsabilidades. Seja autorresponsável.
Saiba aquilo que é bom para a sua vida, saiba aquilo que é bom para você e assuma. E nem precisa falar para ninguém que está fazendo, não. Porque isso é religião. A religião é a mãe da hipocrisia. Né? Já ouviu falar essa frase? Se não ouviu, eu estou criando. A religião é a mãe da hipocrisia. Quer ouvir uma mensagem sobre isso? Corre lá no portal. Tá lá. A religião é a mãe da hipocrisia. Tá no nosso portal nessa semana ainda que eu falei sobre isso. E ouve de novo essa mensagem. Você vai ser realmente muito edificado para o seu crescimento, para o seu avanço em nome de Jesus, tá bom? Gente, foi bom estar com vocês, muito obrigado. Autoestima feminina, eu não sei qual é o seu nome, mas obrigado por estar conosco, né? Nesse tempo aí, vamos caminhar juntos aí, vamos multiplicar a influência e vamos compartilhar todo esse conteúdo para que mais pessoas sejam abençoadas. Fiquem na paz e até logo mais, até às 23 horas, em nome de Jesus. Beijo, fiquem na paz, até lá.